boa noite, a paz do Senhor a todos. Agora chegou o momento da gente adorar ao Senhor. Vamos deixar nossas preocupações lá fora, nossos medos, vamos focar em Jesus, que Ele é o nosso alvo. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias lá em Ezequiel 36, 26. Vamos ser gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu, de estarmos aqui mais uma vez. Vamos ser gratos por mais um dia, que até aqui o Senhor nos ajudou. Ezequiel 36, 26. 36, 26. Amém? Dar-vos coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Muitas vezes a gente se pergunta e pergunta às pessoas: o que te impede de vir conhecer a Jesus? O que te impede? Muitos pensam, muitos acham que para vir até a igreja, para vir até Jesus, precisam estar preparados. Muitas vezes a gente convida as pessoas para virem à igreja e muitos falam: ai, mas eu tenho um vício, eu não posso, eu só vou para a igreja quando eu me libertar de tal coisa. E se você pensa dessa forma, ou se você já falou, já deu essa resposta para alguém, é de você que Jesus quer cuidar. É você que Jesus quer transformar. Porque a gente não precisa estar preparado para vir à igreja. É necessário somente a gente tomar uma atitude, tomar a decisão de querer conhecer a Jesus. Basta a gente falar: eis-me aqui, Senhor. Foi falado na escola bíblica sobre libertação. E o Clenaldo, comentou isso. Que basta a gente querer. Jesus está a todo momento nos chamando, perguntando: vocês querem ser curados? Querem vir a mim? E muitas vezes a gente arruma desculpa, fala que não. Então, a partir do momento que a gente vem conhecer Jesus, que a gente vem seguir Jesus, Jesus transforma a nossa vida. Jesus, Ele faz o impossível. Jesus, até onde tem um coração de carne, Jesus coloca um coração de pedra. E só Jesus pode fazer essa transformação. Jesus nos dá um espírito novo. Basta a gente se colocar, vir seguir a Jesus. Basta a gente falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me transforma, me muda. Que Ele vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por todo o cuidado, por tudo, Senhor. Obrigada, Pai, pois mesmo sendo falhos, pecadores, o Senhor preparou, Senhor, esse dia maravilhoso. Nos deu, Pai, mais uma oportunidade de estarmos aqui para engrandecer, exaltar o Teu nome, Senhor. Pois só Ti, Pai, é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aquele que puder, se coloque de pé. Vamos adorar ao nosso Deus soberano, eterno Pai. Glória a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar.
Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Diga, Jesus, tu és o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou. Perdida estou sem ti. Amado meu, perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem eu nada sou sem ti. Eu nada sou. Perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu Aleluia. Obrigada, Jesus, porque tu és o nosso respirar. Sem ti nós não somos nada. Nós não somos merecedores de nada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta. É o Senhor quem nos dá o sustento. O Senhor nos satisfaz. E isso já basta. Já basta. Tu és santo, tu és maravilhoso. E nós cremos que o Senhor está neste lugar. E que o Senhor é um Deus que faz maravilhas. Um Deus de maravilhas, um Deus de milagres. Esse é o nosso Deus. De ti, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Glória a Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Diga então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos na presença de Deus. Nós precisamos render honra, glória em todo tempo e lugar, com tudo que somos, com tudo que temos, porque Ele quer nos usar exatamente como somos, com os nossos defeitos, com nossas falhas. Se olharmos para a Bíblia, há vários personagens humanos, ao qual todos tinham os seus defeitos, mas não podemos esquecer que fomos criados para a glória dEle, para glorificar a Ele, para dar honra a Ele com tudo que temos e com tudo que somos. Que nós possamos a cada dia mais rendermos glória, estarmos na presença dEle com sede,
com sede, querendo buscar a fonte, a grande fonte de água viva que é Cristo Jesus. Que possamos adorá-lo com as nossas vozes, com o nosso corpo, com nossa alma, com tudo aquilo que somos no nosso trabalho, não só num domingo, mas sim todos os dias das nossas vidas, desde o nosso acordar, desde o nosso dormir, que nós possamos glorificar a Ele e dar honra a Ele e falar que nós queremos mais dEle e absorver cada dia mais da Sua palavra, para que possamos realmente, de coração aberto, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem, me incendia meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aplauda o Senhor, agradeça o nome dEle. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que toda honra, toda glória seja sempre para Ele, pois só Jesus é digno, né, de toda a nossa exaltação, de toda a adoração. Aleluia. Agora a gente vai falar um pouquinho de dízimos e ofertas. Queria que os irmãos abrissem 2 Coríntios 9:7. É bem conhecido, muitos já sabem de cor. Segundo Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Sabemos que dízimos e ofertas é um dever de todo cristão. Dízimos e ofertas, como todos já sabem, são para manter as despesas mensais da nossa igreja, que tem despesas assim como a nossa casa, né? Temos contas a ser pagas, água, luz e muito mais. Sem contar, né, que temos que manter, temos um compromisso com a nossa irmã Teresa, né, que saiu da zona de conforto dela, deixou a casa dela, deixou filhos para levar a palavra de Deus, para levar as boas novas para um povo carente, necessitado, necessitado do alimento físico e do alimento espiritual. Com certeza a irmã Teresa conviveu com pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E através da irmã Teresa tiveram essa oportunidade. Então é muito importante, gente, a gente contribuir com dízimos e ofertas. Mas a gente tem que contribuir com alegria e não por uma obrigação. E temos que contribuir aquilo que o Senhor colocar no nosso coração.
A gente não pode ter vergonha de colocar pouco de dízimos, porque Jesus, Deus, Ele não vê valores, Ele não vê quantia, Ele vê o coração de cada um, se ofertou com amor ou não, né? E tem outras formas também de ofertar. Se alguém fala, eu quero ofertar ao Senhor, mas eu não tenho renda, oferte trabalhando na obra do Senhor, com amor, com alegria, que eu tenho certeza que Deus vai honrar essa oferta que você doou o seu tempo no trabalho, na casa do Senhor. Deus vai receber da mesma forma que recebeu a oferta em quantia, né? Que o Senhor possa estar falando em cada coração, que possamos contribuir com alegria para o nosso Deus, para a casa do Senhor. Vamos continuar exaltando e engrandecendo o nome dEle essa noite. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou quem enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Não sou só eu que tenho um chamado. Você também tem um chamado. Aqueles que creem em Cristo Jesus
Todos são chamados a pregar o Evangelho, aonde quer que esteja. Não é só lá, saindo, indo para o sertão, que a gente cumpre o chamado de Deus. A gente cumpre o chamado de Deus quando a gente passa na padaria e a gente dá um bom dia e fala, fique com Deus, de coração. Quando as pessoas passam por nós e elas falam, tem algo diferente em você, porque eles veem Cristo em você. Isso é atender a um chamado. Atender a um chamado é você simplesmente ler a palavra como uma missionária, que ela fala, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Todos nós temos um chamado. Uns são chamados para pregar, outros são chamados para profeta, outros para evangelista, mas todos são chamados. Hoje nós podemos colocar que somos chamados à cantina da igreja, somos chamados a limpar o templo, somos chamados a dizimar e ofertar, somos chamados a olhar para o nosso irmão e falar assim, ei, você não está legal, o que está acontecendo? É assim que somos chamados. Somos chamados para cuidar um dos outros. E não esquecer que aquele que está lá fora, ele não conhece a palavra. Nós somos responsáveis porque nós conhecemos a palavra. A nossa responsabilidade é porque nós conhecemos o Deus Criador. Nós sabemos que o peso daquela cruz foi para nos salvar. Foi um Deus que se despiu da sua glória para que nós pudéssemos ser salvos. Porque se nós conhecermos a Bíblia, vamos entender que desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de um único Salvador, que é Cristo Jesus, e que veio para purificar os nossos pecados, para limpar, para lavar. Porque nós já éramos condenados. Quando nós não conhecemos a Cristo, ou não queremos conhecer a Cristo, ou quando conhecemos a Cristo e nos negamos a falar sobre Ele, nós negamos a salvação. Nós já somos condenados. Quando nascemos, somos condenados. Agora, como o povo lá fora vai saber que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador? Porque o que a gente mais ouve é salvar de quê? Como que eu vou ser salvo se eu nem sei por que sou condenado? Nós temos o dever de anunciar. Entender e querer seguir já não cabe a nós, mas o nosso dever é anunciar, glorificar, e como diria um ancião da nossa igreja, também se preciso de palavras, nossas atitudes, os nossos atos, o nosso dia a dia tem que testemunhar da glória de Deus. Amém? Aleluia. Esse próximo louvor, ele fala do dia quente de sol, do calor do verão, e que nós saímos para pregar lá no sertão. Eu falo nós porque eu não estou lá no sertão sozinha. Vocês estão lá. É através de vocês, através da oferta, através dos dízimos, através da oferta pontual, é através das orações de intercessão que eu vejo a cada culto online. Glória a Deus pelos cultos online. Que nós sabemos que nós estamos no sertão para falar do Evangelho. E neste momento eu queria que você acompanhasse também com palmas, porque essa música é animada, porque lá no sertão todas as músicas são no ritmo de forró. Então nós temos que, no baião é forró, então a gente tem que estar animado, porque para glorificar a Deus a gente precisa estar triste. Crente é triste. Nós temos a luz de Cristo em nós, então a gente vai bater palma. Para ficar mais fácil, vamos fazer o ritmo. É pá, 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 pá. Um dia quente de sol, no calor do verão, no calor
Eu vou com um chapéu de couro, com minha Bíblia na mão. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar no sertão. Eu vou levar a viola, fazer a minha oração, peço que Deus me acompanhe com sua proteção. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar no sertão. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus, da sua redenção. Eu vou pregar sua cruz e a sua ressurreição. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar no sertão. Quem vai aí? Quem vai aí? Eu vou. Que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar no sertão. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como disse a nossa irmã Teresa, né, temos que ser alegres, felizes, né? Lá no Salmo 95 fala: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Então temos que vir para a casa do Senhor com alegria, sempre. Agora vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor Jesus, por cada irmão, por cada pessoa, Senhor, que dizimou, que ofertou. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Senhor, os que não puderam ofertar, o Senhor conhece o coração, conhece as necessidades, Pai. Que o Senhor possa prover, Senhor, para aqueles que não puderam estar ofertando. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Agora chamar a nossa irmã Teresa, chamar o Rodrigo para orar pela nossa irmã Teresa. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor. Peço, Pai, que abençoe a irmã Teresa que irá trazer a palavra para nós hoje, Senhor. Que tudo que ela fale hoje aqui, Deus, proceda de Ti, Pai. Que ela possa, Senhor, nos contar a experiência que ela está tendo, Pai, pregando a Tua palavra no Nordeste, Senhor. Para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, glória a Deus. Como é bom estar de volta em casa. Não só na minha casa, mas na casa do... A gente está sempre na casa do Pai, mas quando a gente vem, aqueles que
que nos acompanharam na nossa caminhada, aqueles que estão junto conosco, faz uma diferença tremenda. E realmente, como eu disse, se não fosse cada um de vocês, a missão não se concretizaria, não estaria lá no sertão. Então, vocês fazem parte deste momento. Antes de entrar no texto, eu queria só falar um pouquinho para onde eu fui, né? Acho que todo mundo já sabe. Prensa é um povoado que fica na Paraíba, no sertão da Paraíba. E lá tem uma média de 150 famílias que única crença que eles têm é em imagens. Eles são católicos e, em sua maioria, têm as suas crendices e adoram as suas imagens. Eu falo que o povo nordestino, ele tem uma fé muito grande. Porque para viver no Nordeste, tem que ter muita fé. Porque você arar a terra sem saber que chove, é muita fé. É você saber que você não está num povoado de pescadores, onde não se tem rios, só tem açude. E o açude só enche quando vem a chuva. E você saber que esse povoado sobrevive da pesca também, além da agricultura, a pesca, você consegue entender o que é fé. Pena que eles têm a fé no lugar errado. Eles têm a fé em ídolos, em imagens. E nós estamos lá exatamente para isso, para levar o Evangelho. Nós estamos lá. Não somos nós, só os missionários que foram para lá, de lugares diferentes. Ser missionário não é fácil, porque a gente convive com pessoas diferentes, de culturas diferentes. Para você ter uma ideia, na nossa equipe, você já conhece a carinha deles, que a gente já apresentou em um outro momento, da última vez que eu vim. Nós estávamos em 5, e cada um de um lugar diferente, né? Eu aqui de São Paulo, a Francisca de São Bernardo do Campo, que é aqui vizinho, o Jadiel de Londrina, o Júnior, que é do Piauí, e a Cláudia, que é do Paranaguá, mas ela é do Rio. Então, assim, culturas diferentes. Parece que não, mas até o jeito de fazer o café é diferente. Um quer ferver o pó junto com a água, o outro quer pôr no coador de pano, o outro quer fazer no coador de papel. E cada um tem um jeito. Só que o que a gente precisa focar é o café. Vai sair o café? Então, bora fazer o café. Porque se a gente for olhar pela forma, vira o conflito. E nada é diferente do que a gente convive aqui. Em São Paulo, nós temos várias culturas no mesmo ambiente. É claro, muito mais adaptado. Mas quando nós chegamos naquele ambiente, não foi fácil o convívio diário com as pessoas que estavam conosco e também com o povoado. São desafios. E aí a gente lembra que Deus se despiu de toda a sua glória para nos salvar. Então, quem sou eu para falar que eu não vou entender o meu irmão? Quem sou eu para falar que não, eu não vou fazer do jeito dele, porque o meu jeito está certo? E aí a gente aprende que se o direito é meu, eu entrego para quem eu posso entregar, para quem eu escolher entregar. Então, muitas vezes, a gente entrega o nosso direito para o outro. Ser cristão é isso, é entregar os nossos direitos e entender que nós estamos aqui para um reino, que é o reino de Deus. Quando nós chegamos naquele povoado, faziam 12 anos que não chovia. Havia chuvas esporádicas, mas no sertão só existe dois climas no ano, que é o verão e o inverno. O inverno não faz frio, como a gente imagina. O inverno só chove, quando chove. E no verão, se a seca mais profunda. O que acontece? Nós chegamos lá e nos deparamos com uma seca que faziam 12 anos, que não se enchiam os açudes. A chuva não chegava a aprofundar na terra, de maneira que os açudes enchessem e eles conseguissem viver da pesca, como já falei.
E Deus é maravilhoso e Ele continua sendo fiel e dando os seus sinais. Quando nós chegamos naquele lugar, 12 anos sem chover, e logo começou a chover. E chover forte. Chover de maneira que o povoado ficou feliz. E olha só, eles ligavam as chuvas que estavam ocorrendo à nossa chegada. E nós sempre falávamos, é glória de Deus. E eles entendiam que nós estávamos ali a trabalho de Deus. Porque se Deus que manda a chuva, isso eles sabiam, Deus manda a chuva. Então nós estávamos ali a trabalho de Deus. Nós começamos antes da pandemia, então estava muito fácil. De uma certa maneira, porque é difícil ministrar no sertão. É difícil você quebrar as barreiras. O que esse povo está fazendo aqui? Quem são eles? Entender que cada um largou sua profissão para ir lá, para ficar no povoado. E aí? Não é fácil. Mas Deus quem vai fazendo. É aí que nós entendemos o depender de Deus, a dependência dEle. E a gente seguiu fazendo 2 cultos na semana. E a gente ia durante a semana fazendo os evangelismos de casa em casa, batendo mesmo de porta em porta, sentando na varanda, conversando um pouco, entendendo os contextos para falar de Jesus, para ministrar na vida daquelas pessoas. No começo tinha pessoas que fechavam a porta na nossa cara. Teve pessoas que viraram para nós e falaram assim, não quero saber da lei dos crentes. O que eles falam é a lei dos crentes. Eu não quero saber da lei dos crentes. Eu quero continuar na minha lei. Eu até acho bonito o que vocês falam, mas eu quero continuar na minha lei. E aí a gente foi explicando que não era a nossa lei. Só existe uma lei, que é a lei de Deus. Só existe a Bíblia, que é a palavra de Deus, e nada mais além disso. E eles foram nos ouvindo, e a gente começou com algumas ações, e uma delas foi o meu aniversário. O povoado inteiro ficou sabendo o meu nome. O pessoal batia lá em casa, eles chamavam Tereza. Mesmo não sendo para mim, eles chamavam Tereza, porque o primeiro aniversário foi o meu, e nós fizemos abrindo, até mesmo para ter relacionamento com o povoado. E nós fizemos, e foi muita gente do povoado. E isso foi abrindo porta, porque eles ficavam confusos. Como é que esse povo que vem de fora, eles vêm aqui, eles fazem aniversário, e quem ganha o presente é a gente? Eles não conseguiam entender. Como assim? Esse povo, ele está chamando a gente para uma festa, mas como assim? Eu não vou dar nada, eu não vou fazer nada, eles estão me chamando. E eles começaram a entender o que era Cristo em nós. E aí os cultos começaram a ser mais frequentes, as portas começaram a se abrir, e de repente, uau, pandemia. Aí nós começamos, e aí, como é que vai fazer? E o que vocês querem? Vocês querem ir para casa ou vocês querem ficar? A gente quer ficar. A gente quer ficar, esse povo começou a ouvir agora, eles estão interessados, eles querem ouvir a palavra. Como é que a gente vai embora? Como é que a gente vai abandonar eles? Não, a gente vai ficar. E aí a gente não podia. No momento que você vai ministrar a palavra, você tem que estar próximo para a pessoa te ouvir. Como é que você vai ministrar se você não pode chegar nem perto? Você mal pode falar oi. Até então a gente nem entendia essa história de máscara, de álcool, o que combatia. Água sanitária, a gente já tinha uma distância longa, a gente já não conseguia fazer compra ali no povoado, a gente caminhava pelo menos 40 minutos de transporte para poder chegar no outro povoado vizinho. Era o único ônibus que saía do povoado. Se a gente perdesse o horário daquele ônibus, saía 5:45 da manhã. Se a gente perdesse o ônibus, só no outro dia, só amanhã de manhã, como diria aquela música, só amanhã de manhã que a gente conseguiria pegar novamente. E a gente ia, e compra do mês, tudo tinha que ser naquele ônibus. E a dificuldade quando chegou a pandemia, porque o ônibus não rodava. E assim, a gente foi pego de surpresa, como todos vocês. Lá no sertão, a notícia acho que chegou ainda até depois.
Porque tudo demora mais, porque a gente não tem TV, a gente não tem rádio, mas porque a gente tem uma internet via rádio, lá não pega sinal de celular. Para você ter uma ideia, teve um dia que a gente glorificou muito a Deus, porque choveu que derrubou a árvore e acabou com a energia do povoado, ficamos 3 dias sem energia, 3 dias sem comunicação alguma, porque se não tinha energia, não tinha como alimentar a internet via rádio. Mas a gente louvou o Senhor mesmo assim. A gente não conseguia falar para quem estava fora, mas a gente sabia que o povo estava vendo os sinais de Deus. Então, Deus foi trabalhando. Deus não foi pego de surpresa. Nós fomos pegos de surpresa em meio à pandemia. Porque quem aí esperava neste ano uma pandemia? Alguém esperava? Ninguém esperava uma pandemia. Um vírus que veio do Japão, que não sabia nem de onde vinha. Da China? Do Japão? Não sei. Enfim, chegou ao Brasil. E aí nós oramos, nós jejuamos, nós colocamos nossos joelhos no chão, passamos dias de jejum. E quais seriam as nossas estratégias? Até que surgiu a ideia dentro do grupo de colocarmos a caixa para o lado de fora. E a gente ministrar o culto dentro de casa. Mas as caixas estariam do lado de fora. E foi assim que se seguiu. Seguimos fazendo os cultos 2 vezes na semana, os outros dias nós íamos intercedendo e recebendo aqueles que iam até a nossa casa. Para pedir uma oração, para pedir, às vezes, uma visita que nós tínhamos que explicar que não podia ser feita. Eu sei que, em meio à pandemia, Deus nos fortificou, Deus nos moldou, porque fez com que nós, daquela casa, não se tornássemos mais missionários, mas nos tornássemos família. Aquela casa se tornou uma família. Hoje nós temos mãe, irmãos, filhos, para a glória do Senhor Jesus. E aí a gente lembra na palavra que aquele que deixar pai e mãe, vai receber também, em vida. E nós comprovamos que nós recebemos em vida isso. Não foi fácil, porque nós, como seres humanos, quando a gente passa a fazer o que podemos fazer, a gente acha que a gente não está fazendo nada. E não era diferente conosco, porque a gente achava que estava dentro de casa, orando, jejuando e vigiando, a gente achava que não estava fazendo nada. Não pense que somos diferentes. A gente tinha a percepção que não estávamos fazendo nada. A gente sabia que Deus estava agindo de alguma maneira, mas a gente não entendia. Até o dia que começaram a deixar mais maleável. A gente começou a fazer alguns cultos que podiam se receber as pessoas com distanciamento. E a gente começou a ver carinhas diferentes. Pessoas que a gente nem esperava e que estavam ouvindo o som da caixa que estava para o lado de fora. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quando Ele quer, Ele amplifica som, Ele amplifica a palavra, Ele é o melhor amplificador, Ele é o que muda, Ele é o que transforma. Há muitos feitos naquele lugar, que eu creio ter outras oportunidades também para falar sobre ele. No final, eu também queria passar um videozinho, então eu não queria tomar muito tempo agora, mas não esqueça que você faz parte deste projeto. Você pode, como lá na pandemia, eu falei que parecia que a gente não estava fazendo nada, quando a gente está, às vezes, orando pelo missionário, quando a gente está ofertando para um missionário, quando a gente manda uma mensagem para o missionário, a gente está fazendo para a honra e glória de Deus. E Ele não se esquece. Pode ser que o ser humano, pessoa, parece que não vê, mas Deus está vendo. E é Ele o mais importante. Ele é o único que precisa saber das suas obras, porque Ele conhece o seu coração. Como na oferta, a Mônica disse, dai com alegria, porque não adianta você colocar aqui R$1.000 no gasofilácio,
mas dá pensando, ai, vai fazer falta para mim. Ah, porque esse dinheiro, seria tão bom. Ah, que eu vou dar, mas é porque eu sou obrigado a dar. Não, faça com amor, porque Ele devolve. Ele devolve mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Deus e Ele conhece o seu coração. E isso você não pode esquecer, que como a gente falou na escola bíblica, nós temos que tirar muitas coisas que são ruins de dentro de nós. Nós precisamos nos libertar. Mas primeiro a gente tem que confiar que Deus é Deus. E Ele continua transformando, Ele continua mudando. E que quando nós estamos na direção dEle, Ele nos muda e nos molda e nos usa conforme Ele quer, para a honra e glória dEle. Amém? Queria ministrar com vocês uma palavra que fala muito ao meu coração, que está lá em João, João 4, a partir do 1, que é uma história que muitos conhecem, que é da mulher samaritana. Podem procurar. A mulher samaritana era uma mulher que ela era conhecedora. Não pense que ela não conhecia as Escrituras. Ela conhecia as Escrituras. E é bom a gente entender, para a gente, quando olhar a palavra, nós entendermos o que Ele está querendo dizer para nós. E a palavra diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao filho de José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana a tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como? Sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou Jesus: se consideras o dom de Deus, e quem é que o te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te darias a água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com quem tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Disse Jesus: vá, chama teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem dizes, não tem marido, porque os 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crerdes que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorarais os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adoradores. Eu vou parar aqui. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida. Pai, continua, Senhor, usando através da Tua palavra para ministrar ao Teu povo, Pai. Que não seja mais eu, mas Teu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aqui podemos ver detalhes. Primeiro, Jesus, ele estava seguindo viagem. Jesus seguia a viagem. A gente sempre via Cristo em ação, nunca parado. Quando parava era para orar, então ele continuava em ação. Ele saiu e aqui ele fala que ele precisou passar por Samaria. E como humano, ele estava cansado. Mas mesmo assim, ele não deixou de olhar à sua volta. Ele podia simplesmente parar e descansar e deixar aquela mulher pegar a água do poço, ir embora. Faria diferença? Faria. Faria diferença porque essa história não estaria sendo contada aqui. Para Deus, cada um é importante. Cada um de nós é uma peça importante. Porque nós fomos criados para adorá-lo, para amá-lo, para segui-lo. Como nós podemos ver na palavra, ele pediu o quê? Ele pediu água. Porque era o que aquela mulher sabia fazer. Ela ia todos os dias, aquele horário onde as outras mulheres não iam, porque ela tinha vergonha. Todas as mulheres pegavam água mais cedo, mas ela não ia. Por quê? Porque se ela fosse, ela ia ser julgada. E é um exemplo para nós, porque normalmente os nossos olhos fazem com que nós pecamos. Porque quando nós olhamos uma pessoa, nós queremos julgá-la pela capa, julgamos pela roupa que ela está vestida, julgamos pela forma que ela age. Ei, todos fomos chamados para falar de Cristo a toda criatura. Todos nós somos chamados a falar da palavra a toda criatura. Ele é homossexual, ele está vivendo errado, ele bebe, ele está fazendo algo, ele é mentiroso, ele é aquela pessoa sarrista, ele vive uma vida mundana. Normalmente o crente, ele quer, eu sou o certinho, eu conheço a palavra. E aí é onde nós pecamos. Porque eu sou o certinho, eu esqueço que eu peco, e não peco pouco, porque crente peca, e peca muito. Porque se nós sabemos que, se nós pensarmos, não é isso que a palavra diz, se nós pensarmos em matar o nosso irmão, nós já estamos matando fisicamente. Se eu pensar em olhar para a mulher do próximo, eu já cometo adultério com ela. Então, nós temos que lutar todos os dias. Não é porque nós entregamos a vida para Jesus que nós deixamos de ser pecadores. Nós continuamos pecadores que conhecem a palavra de Deus, estamos sendo moldados a cada dia. Por isso que a gente sempre fala que quando você vem para Jesus, venha como está. Você vem como está. Isso não quer dizer que você vai permanecer como você estava. Porque se realmente você tem um encontro com Cristo, o próprio Espírito Santo te molda. E é por isso que é importante que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós tenhamos um pastor. Porque como saberemos para onde ir
Né? O pastor é aquele que leva as ovelhas. Aonde o pastor vai, ele leva as suas ovelhas. Aonde podemos ir? O pastor, ele vai olhar qual que é a fonte, qual que é o melhor matinho, né, para as suas ovelhas, qual que é o melhor alimento para as suas ovelhas, qual que é o período de recolher, qual que é o período de deixar caminhar sozinho. Porque tem hora que, por exemplo, ele teve que me soltar, né? Não que eu tenha sido solta, porque eu continuo presa, que é a palavra da vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele teve que confiar que o Espírito Santo de Deus está me guiando lá em Prensa. E aonde quer que eu esteja. Porque eu preciso dar testemunho, não só da igreja Palavra da Vida, mas testemunho da palavra do Senhor na minha vida. É fácil? Não é fácil. Porque a nossa tendência é julgar. E aqui ele mostra que ele não fez julgamento. Isso é porque ele não sabia? Ele mostra lá no final que ele sabia. E ela podia ter falado, não, então eu vou chamar meu marido e vou. Mas ela sentiu o Espírito Santo dentro dela como, não, é verdade. Eu não posso, porque esse que está aí não é meu marido, não. E aí a gente já vê o arrependimento do pecado. Porque pecado, ele é pecado. Agora, quando a gente não se arrepende do que faz e não muda, aí sim somos condenados por ele. Nós precisamos entender o que é o real pecado, para que nós entendamos que nós precisamos mudar. O que eu preciso mudar? Porque todos nós precisamos mudar alguma coisa. O que eu preciso fazer de diferente no meu dia, para que eu possa dar testemunho da palavra do Senhor? O que eu preciso mudar da minha vida para que as pessoas possam ver Cristo em nós? Não é isso que a gente canta? Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Não é isso que a gente canta? Então, Cristo tem que estar em você. E como é que Cristo vai estar em você se eu só ouço a palavra no domingo? Se quando o pastor fala assim, olha, leia Provérbios, a pessoa não lê. Está pegando um texto aí, um livro que o pastor tinha falado. Como é que eu posso conhecer mais da palavra se quando eu estou aqui, eu olho o texto bíblico, e quando eu chego na minha casa, eu tenho que olhar novamente. Porque a palavra, ela fala conosco o tempo todo. Aqui não fala que ele é fontes de água viva? Fontes de água viva se renova. Quando você vai na fonte, ela muda de lugar? Não, ela continua no mesmo lugar. A palavra do Senhor é a mesma. Desde os primórdios, ela não muda. Mas quantas vezes ela fala coisas diferentes conosco? A cada dia você lê o mesmo versículo e aí ele vem e fala conosco de maneira diferente. E Jesus, ele tinha esse cuidado. Ele olhou para aquela mulher samaritana, ele não olhou pelos pecados que ela tinha, porque pecado todos nós temos. Como diz na escola bíblica hoje, o Clenaldo, pecadinho, pecadão, isso é crente que fala, porque pecado é pecado. Não é, Clenaldo? Pecado é pecado. Ah, mas um matou. Mas eu, quando está lá no trabalho, falo, se eu pudesse pegar esse meu chefe. É pecado do mesmo jeito. O mesmo peso de eu enfiar a faca em alguém é o mesmo peso quando eu tenho ira no meu coração e desejo. E muitas vezes, muito crente, maquina até, fala assim, eu cortaria primeiro um bracinho, uma perninha, Não, é pecado, gente. Agora, fazendo um depara lá no sertão, as pessoas, elas não entendem o que é pecado. E aí, como que elas podem mudar? Para eles é normal trair, é normal a mulher ficar em casa e o homem ter outra.
lá no povoado tem pessoas que têm relacionamentos com primos e, enfim, casado com um e vive com a outra. E lá é um lugar que eu até falo que é onde a criança chora e o pai não vê, porque não tem polícia, não tem saneamento básico. Então, assim, se acontecer alguma coisa no povoado, se resolve no povoado e tem a sua lei lá e pronto, acabou. Agora, se a gente olha para a Bíblia, ele podia ter feito outro caminho, mas se fez necessário passar por Samaria. Ele estava cansado. Não é isso que o texto fala? Aqui, no versículo 6, ele fala: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Agora, uma coisa que é interessante. Muitas vezes a gente acha que nós temos que pregar a Cristo Jesus só na igreja. E na realidade, nós devemos pregar a Jesus aonde estamos, onde somos cansados. Muitas vezes a gente fala assim: não, hoje eu não vou lá para fazer o evangelismo lá na igreja, porque eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira. E aí? Se o nosso exemplo tem que ser Jesus, por que eu não vou? Jesus também se cansava. E mesmo assim, ele viu aquela mulher samaritana. E ele, dentro do contexto dela, olha que legal, ela entendia o que era a água do poço. Então, o que ele foi falar? Ele pegou palavras difíceis e foi falar do que Isaías tinha dito, que ele era... Não, ele foi falar do quê? Da água. São coisas simples. Quando a gente vai cortar um mato, quando a gente vai colher os frutos do sertão, eu lembro do Jadiel contando a história do seu Josemi, que chamou o Jadiel para ir colher feijão e milho com ele. E aí ele começou a falar a história dele, começou a desabafar, colocar para fora tudo que estava acontecendo. E aí ele nunca foi casado, ele nunca teve filhos, ele nunca teve uma experiência, ele é novo, ele tem 26 anos. E aí ele devolveu para ele: e aí, o que eu faço? E aí, como um menino de 26 anos, sem ter experiência matrimonial, vai explicar a palavra, fazendo um depara dentro do contexto daquele homem? Ele foi explicar: olha, o milho não nasce junto com o feijão? Nasce. Os dois são diferentes? São. E eles não têm que conviver no mesmo lugar? Tem. Então é assim o marido e a mulher. Tem que são diferentes, eles estão no mesmo lugar, eles vão ter que conviver. E o que acontece? Eles conseguem viver sem o sol e sem a chuva? Não. Então é a mesma coisa, o casal sem Deus. Sem Deus não tem como frutificar. Olha só. Agora fala se não é o Espírito Santo de Deus que faz com que a gente consiga... Não parte de nós, gente, desculpa, não parte de nós, isso parte do Espírito Santo de Deus. Só que a diferença é: eu quero ser usado por Deus para falar com ela? Porque a gente quer chegar com a Bíblia na mão e abrir um versículo e você querer mudar a vida daquela pessoa. Só que você conhecendo a palavra, você entendendo o princípio da palavra, o que você vai fazer? Você vai falar dentro do contexto daquela pessoa. Você vai falar para uma criança, no contexto daquela criança. Você vai falar para uma dona de casa, no contexto daquela dona de casa. Mas para isso você tem que fazer o que primeiro? Ouvir. Relacionamento. Jesus era um homem de relacionamento.
Era aquele que ele não tinha pressa. Ele sentou ali, ele estava cansado, ele podia simplesmente falar assim, olha, eu fiz minha parte, vou descansar. Não, ele começou a puxar aquela conversa, e aí foi fluindo, e aí então, você quer beber de uma água que você nunca mais vai ter sede? Eu quero. Então, é assim. Gente, no nosso dia a dia também é assim. Porque se a gente chegar com a Bíblia na mão, isso daqui, ó, ainda hoje assusta as pessoas. E se a gente for olhar, tem países que não entra a Bíblia, você tem que ir com a Bíblia onde? Na nossa mente, no nosso coração. E a gente tem que ter um relacionamento primeiro com Deus, porque não adianta eu querer falar de Deus se eu não tenho um relacionamento com Ele. É a mesma coisa de ele simplesmente falar um versículo pomposo para aquela mulher, que ela nem ia entender, ela ainda ia falar, ó, aquele cara ainda veio dar em cima de mim, porque podia acontecer isso. Naquela época a mulher era nada. Naquela época a mulher não valia menos que nada. Ela só servia para gerar filhos, e se fossem filhos mulheres, aí que não seria nada mesmo, porque elas obrigatoriamente tinham que dar um filho homem. E o filho homem era precioso, porque é ele que ia cuidar da horta, ele que ia ajudar o pai. Agora, como é que está a sua vida com Deus? Quanto tempo? Deus te deu 24 horas do dia. Quanto tempo você passa em oração com Deus? A ministração do Nil na sexta-feira foi uma bênção. Se você tiver a oportunidade, entra lá no Facebook da igreja e assista, porque ele fala muito sobre oração. Saiba que quando nós estamos em qualquer lugar, eu não falo no campo missionário, em qualquer lugar, existe uma guerra à nossa volta. Uma guerra invisível. Porque o demônio, ele também não tira folga. E você acha que o demônio só ataca quem está dentro da igreja? Aliás, quem está fora da igreja, ele ataca quem está aqui dentro, porque quem está lá fora já é dele. Não é verdade? Quem está lá fora é dele? Não. Aliás, é dele. Agora, quem está aqui dentro? Quem está aqui dentro está seguindo os caminhos de quem? De Jesus, da salvação. Então, ele quer te tirar a paciência. Ele quer te provocar. Ele vai trazer dias difíceis. Ele nem vai fazer muita coisa. Como diria uma história, ele só vai soltar o burrinho. Tudo pode acontecer, ele não vai fazer nada, ele só vai tirar, ó, essa folhinha você colocou aqui, ó, ele simplesmente faz a folhinha cair no chão. Aí você vai o quê? Vai olhar, quem estava, fulana, você tirou a folha daqui. Não tirei. Ah, tirou, pronto, já é um motivo de briga. Na empresa acontece muito isso. Ah, porque fulano pegou o meu cliente, fulano resolveu. Por quê? Porque ele só precisa disso, de um detalhe. Ele não tira tudo fora do lugar, ele tira um detalhe. E se a gente não estiver atento, se nós não estivermos vigiando e orando, a gente não vê não. Qual que é a função de um cristão? Orar, vigiar, jejuar, adorar e glorificar a Deus com tudo que tem e tudo que somos. Aqui ele fala, aquele que porém de beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nela fonte que jorra para a vida eterna. Eu não sei se vocês observam, mas Jesus, ele sempre pregou por parábolas. Por quê? Porque era a maneira mais fácil daquelas pessoas entenderem. Estavam dentro do contexto dela. Ele entrava, ele entendia que aquelas pessoas eram agricultores, ele entendia que aquelas pessoas estavam passando por endemoniados. Ele ia falando conforme o que a realidade ia mostrando. A palavra, ela é adaptável, de forma que as pessoas compreendam, mas você precisa entender primeiro. Como é que eu vou falar da palavra se eu não entender?
Como é que eu vou falar da palavra se eu não vivo a palavra? Como é que eu quero ser ministro, eu quero ser usada, aí eu falo, o pastor chama aqui na frente, a gente ora pela pessoa, para que a pessoa seja usada por Deus, mas chega durante a semana, ela não para olhar para dentro e falar, ei, o que eu preciso mudar? O meu esposo está pegando isso no meu pé toda hora, por quê? Será que eu tenho que mudar? Ah, meu filho, a gente também não pode fazer os nossos filhos se irar contra nós, a gente tem que entender o contexto dele, o que ele está vivendo. Se eu não entender o contexto dele, eu vou julgar, e não cabe a mim julgar. Eu falo por experiência própria. Se eu fosse julgar, eu teria pecado e me afastado da palavra. Todos sabem aí nessa pandemia, nessa história toda de ir para a missão, hoje eu tenho um neto, glória a Deus. Tem muitas pessoas que talvez julguem, mas quem sou eu para tirar a primeira pedra? O que eu posso é orientar, pais foram feitos para orientar, pastor foi feito para orientar. Cabe a quem obedecer? A pessoa. Não é assim? Deus nos coloca, nos dá a vida, nos dá o sopro de vida. Ele nos dá a palavra. Está aqui a palavra. Ele fala, leia a palavra. Seja lâmpada, a palavra seja lâmpada para os seus pés. Só que você nunca está calçado na palavra. Você não entende a palavra. E aí você não entende a palavra, você também não busca entender. Você não vai atrás de conhecimento. Uma coisa é eu não entender, outra coisa é eu não querer entender. Nós temos obrigação como cristão. E aqui, ela fala, ela tinha conhecimento das Escrituras, porque ela fala que eles achavam que eles tinham que adorar no monte, e os outros achavam que tinham que adorar em Jerusalém. E ali, Jesus mostra que não importa o lugar. Foi na beirada de um poço que Jesus falou do que era a fonte de água viva para aquela mulher, não foi? Não foi num templo. Isso não quer dizer que ele não pregava nos templos. Ele pregava. Mas aonde estamos, como aqui está escrito, né? Isso foi do culto de mulheres, não é? Floresça onde Deus te plantar. Nós devemos florescer onde Deus nos coloca. Nós devemos ser instrumento onde nos coloca. E entender qual é a melhor maneira de eu falar de Jesus. Às vezes a melhor maneira de eu falar de Jesus, antes da pandemia, era simplesmente um abraço. Hoje, já não pode ser um abraço. Mas você pode sentar com aquela pessoa e falar, ei, o que está acontecendo? Muitas vezes nós não queremos ouvir. E aí, como é que eu posso entrar no contexto daquela pessoa se eu não quero nem ouvir o que ela tem para dizer? Tempo. Hoje, nós não temos tempo para nada. E se a gente for olhar os livros de Eclesiastes, Salomão, um rei que tinha tudo, ele fala que nós corremos atrás do vento. Quanto de nós ainda vai ficar correndo atrás do vento, de coisas que não se podem juntar? A gente quer ter uma casa boa, sim, mas uma coisa que eu aprendi, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, é cômodo. Não é fácil estar numa casa onde não tem forro, que os bichinhos caem na sua cabeça, você está dormindo, vem os bichinhos, caem, e aí está calor. Aqui vocês falaram que ontem estava muito quente. Eu olhava assim, para mim tá bom, porque lá é muito mais quente. É muito fácil eu estar na minha casa. Os pastores me conhecem, muitos de vocês me conhecem. Eu estava aqui no louvor, eu estava aqui lá na porta recebendo as pessoas, eu estava aqui no culto das mulheres, eu estava aqui limpando a igreja, eu estava aqui fazendo o que fosse preciso. E Deus me chamou para levar a palavra
lá longe, onde ninguém, eu ainda falei, pastor, eu não sei para onde eu vou, eu sei que é onde as pessoas não conhecem a palavra. Não foi isso que eu falei, pastor? E ele, com lágrimas nos olhos, me disse, então você vai, porque você é a resposta das nossas orações. Eu não sou nada. Tudo que tenho não é meu. Os meus filhos não são meus. Ele mostrou dentro desse ano que realmente o que ele tinha colocado no meu coração, que eu não consigo ficar 24 horas com meus filhos, mas ele consegue. E ele ficou. E muitas vezes eu não entendi. Exatamente para eu não ter o controle nas minhas mãos. Mas ele tem. Ele tem o controle nas palmas das mãos dele. Nada foge ao controle dele. E nada fugiu ao controle quando ele estava falando com a samaritana. Porque ele fala que não importa o que os seus adoradores, eles adorem em espírito e em verdade. Ó. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então assim, importa se eu estou adorando no chuveiro? Importa se eu estou adorando na porta do meu trabalho, ou no meu trabalho, ou no ônibus, ou no transporte, ou quando eu paro no farol e eu olho para aquela pessoa e eu falo, olha, Deus te ama, Jesus te ama e Ele quer transformar a sua vida. Talvez aquele farol vai abrir e você vai seguir, mas aquela palavra que parecia poucas palavras vão ecoar no coração. E vão transformar aquela vida. E como Jesus na vida da samaritana, você pode fazer a diferença. Um pouco mais adiante, passando aí um texto que a gente não leu, está lá no 39 do versículo 4, e fala que muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Olha só. Testemunho daquela mulher. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente ama Jesus, quando a gente quer seguir a Jesus, a gente não quer fazer isso sozinho. A gente quer que as pessoas estejam junto conosco. A gente quer olhar para aquela pessoa e falar assim, eu quero ver aquela pessoa no céu comigo. Eu quero ver ela entrando e falando assim, glória a Deus, eu não sei como é que vai ser a chegada lá. A gente tem até um louvor que a gente canta, eita, que lugar bonito, é pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. A gente quer ir para o céu, a gente quer ir para essas promessas que não são minhas, não são palavras minhas, está na Bíblia. São promessas de ir para um lugar lindo, onde não tem dor, onde não tem sofrimento, de estar onde a luz que vai ser o próprio Deus. Não vai existir mais sol, vai existir o próprio Deus. E agora, como eu conheço isso e simplesmente deixo passar? Então eu quero só para mim, logo sou egoísta. Está vendo o pecado aí? Se eu não quero falar de Jesus, eu sou o quê? Egoísta. A salvação é exclusividade minha? Não, a salvação é para todos. E a nossa função é fazer o que Deus nos deixou para fazer. Ide e pregar o quê? A quem? Toda criatura. Então nós, por onde andarmos, nós devemos falar. E como aqui, a mulher samaritana, lá no 36, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, aqueles samaritanos, eles ficaram curiosos. Por quê? Eles conheciam a mulher samaritana. Eles sabiam da vida dela. E quem é esse que falou com ela? Quem é esse? Quem é este homem? Quem é este homem? E é isso que nós temos que fazer. A nossa obrigação é falar de Jesus a tal ponto que a pessoa, quando olhe para nós, fale assim: ei, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero entender o que é que essa Bíblia fala tanto que faz vocês felizes.
Porque é isso que a gente escuta lá no sertão. Vocês estão sempre de bem com a vida, vocês estão sempre cantando, vocês estão sempre louvando. E o que vocês têm? Nada. Essa casa que a gente mora não é minha, a cama não é minha, a comida que nós compramos não é com o nosso dinheiro. Nós se alimentamos do que vem, do que Deus prepara, do que Deus tem provido nesta igreja, do que Deus tem trabalhado nesta igreja. Palavra da vida tem feito a diferença lá no sertão nordestino e pode fazer em muitos outros lugares. Deus tem aberto portas e espero que vocês, como igreja Palavra da Vida, estejam orando por isso. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E neste momento eu queria mostrar um videozinho que fala, na realidade ele vai mostrar, são 5 minutos, que vai mostrar o nosso ano lá em imprensa. Foi um ano que não foi fácil, foi cheio de estratégias, mas estratégias que Cristo Jesus permitiu que nós tivéssemos e que nós colocamos em prática com muito amor, com muita simplicidade também, dentro das nossas possibilidades. Mas que para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós saímos de lá com um terreno comprado para plantar a igreja. E é por isso que estou voltando, dia 27 de janeiro, com a equipe, para dia 1º de fevereiro nós estarmos no sertão novamente, para nós podermos continuar, não só levantando as paredes do templo, mas continuar fortalecendo a base, que é a palavra de Jesus, naquelas pessoas. Amém? Pode rodar o vídeo.
é somente para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir para a gente cantar Um Dia Quente de Sol. Mas eu me emociono muito, porque foi um ano cheio de barreiras, que tudo falava não vai dar certo. Mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, deu tudo certo. Estava tudo nos planos dele. Cada um de vocês é parte desta história. Todos os nossos momentos de dificuldades e nossos momentos de alegria, todos foram para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Antes de a gente cantar Um Dia Quente de Sol, eu queria só cantar um trechinho de uma música que fala do que nós lemos e que o povo gosta muito lá. É só um trechinho. Jesus é fonte de água viva, gostosa e saborosa de beber. Quem provar desta água descobrirá toda a vontade de viver. Quem provar dessa água não imagina o que pode acontecer, porque o pecado sai, toda a doença vai quando o Espírito reina em você. O cego enxerga, aleijado anda quando o Espírito reina em você. Lelele, lelele, quando o Espírito reina em você. O Espírito Santo reina em você. Então é sua obrigação anunciar. Amém? As palmas. Um dia quente de sol, no calor do verão, eu vou com chapéu de couro, com minha Bíblia na mão. Eu vou cumprir a missão que tem-nos ordenado. Eu vou pregar no sertão. Eu vou levar a viola, fazer a minha oração. Peço que Deus me acompanhe com sua proteção. Eu vou fazer o quê? Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar no sertão. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar de Jesus, da sua redenção, da sua redenção. Eu vou pregar a sua cruz e a sua ressurreição. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar no sertão. Eu vou
glória a Deus pela vida da nossa irmã Tereza. Que o Senhor venha me despertar e despertar a cada irmão para a gente continuar orando e jejuando, né? Porque a obra de Deus não pode parar. Recados, Isa? Os visitantes, eu vou estar falando o nome, dá um tchauzinho para a gente conhecer. Mariana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Davi e Mateus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A cantina, hoje temos salgados, né, esfirra, hamburgão e mousse, né? Lembrando que todo o dinheiro é arrecadado para missões, né, para estar ajudando em missões. Mais algum recado, Isa? Está chamando o nosso pastor. Glória a Deus. Gente, é maravilhoso, né? Ô Isa, eu não quero pregar, mas tem como você voltar o título da mensagem? Coisa interessante, gente. Esses dias eu postei uma foto de como nasceu a igreja, Palavra da Vida. E postei para que o povo visse e olhasse como a igreja é séria. Para que as pessoas saibam o que é uma igreja de verdade. E hoje nós temos, para a honra e glória do Senhor, uma filha da igreja pregando o Evangelho. Então, onde devemos anunciar? Até ao último povoado. E Atos 1:8 diz: até os confins da terra vocês vão ser minhas testemunhas. Começa aqui, em Jerusalém. Depois vocês dão uma caminhada. Samaria, Judeia e confins da terra. E Jesus fez a parte dele. Jesus foi lá na Samaria, pregou para aquela mulher samaritana, e ela foi e chamou os samaritanos. E ela anunciou. E os samaritanos vieram por causa de Jesus ou por causa daquela mulher? Por causa daquela mulher, o texto diz. O texto diz que os samaritanos diz para a mulher: nós cremos agora, não é porque tu diz não, é porque nós ouvimos ele falar. Percebe a importância do missionário? Vocês também estão até o último povoado, que é a mesma coisa de até os confins da terra. Até o último povoado dá o sentido partir daqui para lá. Não é lá para lá, é até daqui para lá. Aonde? Anunciar. Aonde devemos anunciar? Até o último. E você vai florescer onde Deus te plantar. Você sabia que na Bíblia Jesus usou textos e dizendo que nós somos árvores? Irmãos, invistam em missões. Jovens, vocês que estão trabalhando, seja munheca não, sejam dizimista, ofertante, invistam em missões. E vocês vão prosperar na vida. Participe da cantina, vá lá embaixo, compre seu salgadinho, coma, se alimente e alimente também os nordestinos. Eu vim de lá, do Pernambuco, do lugar chamado, em Pernambuco é Agreste, é um lugar que chove mais do que no sertão. E eu voltei na Tereza com ela para lá. Sabe? Você não está trabalhando? Tenha paciência, Deus tem melhor para você.
Então, dedique-se na obra de Deus. E quando você estiver trabalhando, se dedique mais na obra de Deus. Agora, concordo 100% com o que a Teresa disse. Você será um derrotado e uma derrotada se o cansaço da carne vencer o teu espírito. Juntos somos mais fortes. Estamos juntos e misturados em Cristo Jesus. E a igreja de Cristo, ela é mais do que vitoriosa. Eu fico muito feliz. Esse ano de 2020 está acabando. Foi um período de muita luta, muito sacrifício, muitas perdas. Mas Jesus não nos abandonou. Mas Jesus não nos abandonou. Não abandone Jesus. Aonde Ele chega, Ele muda a vida. E quando eu digo que Ele muda, eu não estou dizendo que você vai ficar rico, como se dizem por aí. Deus tem um projeto na tua vida, vai ser cumprido a todo custo. Isso nunca. Você tem que fazer a sua parte. Rico eu não prometo, mas eu prometo uma coisa: que um justo jamais passará necessidade, e nem a sua descendência chorará pelo pão, porque a Bíblia diz isso. Então, irmãos e irmãs, estamos chegando, o último culto de domingo de 2020 é o próximo. Nós temos uma sexta-feira de oração, dia 25. Nós não vamos ter esse dia 25 de oração. Dia 1º de janeiro também é um dia que é numa sexta-feira. Nós também não vamos ter o culto de oração. Para que vocês, na segunda sexta-feira, vocês venham desejosos de orar, de interceder pela Teresa e pelos outros 5 que estão lá. Só por eles não, pelos missionários que estão espalhados pelo mundo afora. Nós temos muitos compromissos e poucos assumidos com Deus. Vamos inverter a balança? 2021, não faça uma promessa, porque muitos já fizeram e a Bíblia diz que não é bom fazer, porque se você fizer, tem que cumprir. Mas faça o seguinte: coloque os pés no chão, na rocha, ponha as 2 mãos no arado, não olhe para trás, olhe para Cristo Jesus e diga: eu vou pregar o Evangelho até o último povoado do mundo. E Deus vai fazer com que tua vida seja próspera. Financeiramente, não irá te faltar o alimento. E espiritualmente você crescerá na graça, no conhecimento do Senhor. Só tem um jeito, irmãos, de vencermos na vida, com Cristo Jesus. Invista em missões. Eu vou até os confins da terra, até o último povoado, até quando Cristo me tirar daqui, da terra. Mas eu espero que esse ano que está entrando e hoje tenha florescido no coração de alguns de vocês, de no próximo projeto da Juvep ou no próximo projeto da... Vitor, me ajuda aí. Da Jami. Valeu, Vitor. Você diga: pastor, eu quero ir. Quando a Teresa foi, eu estava chegando de uma missão na Bósnia. E a igreja, ela não é uma igreja que tem condições em caixa, mas a igreja abraçou o projeto de Cristo Jesus. Então vocês foram juntos com a Teresa pregar o Evangelho. Amém? Juntos somos mais. Juntos alcançamos mais objetivos. Irmãos, procura o Nil.
e procura o Germano lá. O Germano não é difícil de não achar, né? É só procurar o carequinha da irmã Mônica, todo mundo já sabe. Germano, o que precisa lá para terminar aquele negócio da cozinha? Ah, preciso de 20 sacos de cimento, eu posso dar 5. Preciso de areia, eu posso dar isso. Ah, irmãos, somos nós que fazemos a obra de Deus aqui na terra. Agora, se você for desse jeito, Deus faz assim. E você vai andar. Mas dá uma olhada no Salmo de Asaf 73. Vamos ficar de pé para a gente orar? Floresça. Obrigado, Isa. Floresça aonde Deus te plantou. Você foi plantado nesta igreja. Esta igreja é palavra da vida. Uma igreja, uma família. Família briga, mas não abandona. Amém? Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos nesta noite, Senhor, te render graças e te exaltar, Senhor. Queremos, ó Deus, engrandecer o teu nome pelo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Pois grande é o Senhor, grande é o projeto que o Senhor tem para a humanidade aqui na terra, Senhor. Para a humanidade que vive uma vida sem Cristo Jesus. Ó Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor desperte a igreja a palavra da vida, Senhor. Para que o povo aqui, olhe agora com os olhos do Senhor para a humanidade lá fora. Que nós possamos nos unir em torno da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos juntos engrandecermos o Teu nome, ó Deus. Não somente ali em imprensa, mas em muitos outros lugares, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que este povo que aqui estão, Senhor Deus, e os que estão em casa, sejam nessa noite despertados pelo Senhor, para o ir e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor prospere a vida do Teu povo, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais, para que a Tua palavra possa ser, ó Deus, propagada, Senhor. Te somos gratos, Senhor Deus, pela vida da Teresa, que o Senhor chamou e levou-la para a prensa, e o projeto de vida que o Senhor tem para ela, somos gratos, Senhor. Que o Senhor continue usando a Tua serva, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oramos também neste momento, ó Deus, pela família da Dani, Senhor. Deus, que o Senhor esteja com a Dani, com seus pais, irmão e irmã. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor glorifique o Teu nome sobre a vida da família da Dani, Senhor. Deus, em nome de Jesus, concede aos meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas que nos visitam, uma semana de vitória em o nome de Jesus. Nos leve, ó Pai, em paz para as nossas residências, nos guarde do homem mau, mas nos dê oportunidades de pregarmos a Tua palavra, de fazermos discípulos de Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz amém. Vamos em paz em o nome de Jesus.